Águia da Castelo, cidade da fé, do trabalho e da hospitalidade, está alçando voos cada vez mais altos. Boituva está em um ritmo de desenvolvimento acelerado, fruto de diversos investimentos inéditos aplicados em todas as áreas. 10 milhões de reais investidos para a construção da UPA 24 horas, mais de 18 milhões de reais em obras de recapeamento, 14 milhões para a retomada das obras do Fórum, quase 4 milhões para a finalização da Escola do Jardim Paraíso, Poupa Tempo, Casa da Mulher, Casa da Juventude e Espaço Saúde, instalação da ETEC. Nossas estradas estão mais seguras após os 68 milhões de reais para a recuperação da Boituva-Iperó, Boituva-Cerquilho, BTV 030 e SP 129. A frota também foi totalmente renovada em um investimento de quase 11 milhões de reais para a aquisição de 16 novos equipamentos. No total, são mais de 200 milhões de reais investidos em 90 obras. Retomada de eventos tradicionais e grande incentivo à cultura, esportes, indústria, comércio e turismo, pois esta terra abraça e acolhe a todas as histórias, sotaques, origens e tradições. Parabéns, capital nacional do paraquedismo e do balonismo turístico. É ótimo teu filho ser. Meus amigos, olha, grande abraço pra vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui a minha caneca hoje, ó. Close nela aqui, Caio, ó. Capital do balonismo, onde vai Mauro Betting, andar de balão lá em Boituva, com a sua Biondina, com a sua esposa Biondina, e capital do paraquedismo também, Boituva. E é uma cidade que não para de crescer, né? E eu tenho o privilégio de uma vez por mês receber alguém que trabalha por essa cidade, trabalha muito por essa cidade. Recebi o prefeito Edson Marcus, este aqui é velho conhecido, secretário de comunicação, meu querido Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo certo, fala pertinho aqui, Douglas. Tudo esse certo, microfone tem que chegar bem perto. Me ensinaram isso hoje, porque é muito direcional, né, Caio? Isso aí. Então tem que chegar bem pertinho, é sério. É então, sério, porque nós estamos também no Spotify, para quem não sabe, nós estamos, além do YouTube, essa conversa nossa aqui está no Spotify. Então você não tem a imagem no Spotify, mas tem o áudio, no Spotify. Aqui no YouTube você tem áudio e imagem. Por isso que essa moça bonita aqui, olha lá. Olha lá essa moça bonita aqui, ó. Bota lá, Caio. Isso, Caio. Essa santista, doutora Ana, vice-prefeita da cidade de Boituva. Doutora Ana, que privilégio receber a senhora, doutora. Eu que agradeço de estar aqui, o convite, de participar, uma conversa tão agradável. Já ganhou uma canequinha da rádio? Já ganhei uma caneca. Eu ganhei do Marcus e da senhora aqui, ó. Olha aqui. Aí. Senhora não quer que fale senhora, eu não vou falar né? senhora. De você. Tá bom. Eu ganhei de você, eu ganhei essa caneca linda de Boituva aqui, que eu faço os programas sempre com ela. Sabe, que eu tava conversando aqui, o que eu gosto do prefeito lá, o Marcus, o cara do bem, né? Do bem, com vontade de servir mesmo, né? Chega mais pertinho, isso. É assim, é do bem com vontade de servir, né? Com vontade de que a cidade realmente consiga dar substrato para toda a população mesmo, né? Então, assim, não tem distinção, né? A gente vive dessa forma lá, assim, não tem distinção, o que a gente tem que fazer para todo mundo, essa é a orientação dele para toda a equipe. Se não fosse bom, não seria 5 vezes prefeito. Exatamente, ele vai ser pro Hexa. Antes da seleção. Ele vai ser Hexa antes da seleção brasileira. Deus Tenha quiser, dúvida. Em 2024, né? Isso. 2024, ano que vem. Ano que vem. Mais conhecido como ano que vem. Já começou.
O homem virou também como é que é? Um youtuber, né? Um homem de internet. Youtuber, né? Instagramer, blogueiro. Blogueiro, virou um blogueirinho, né? E você, ser, né? você, doutora, você veio... Pode chamar de você? Lógico. Então, você veio de Santos, tomou Isso. a água de Boituva. Quem chegou ficou. E Tá no hino. E nunca mais voltou, né? Não quis chorar, né? Porque aí no hino é quem partiu chorou. Não parti, não queria chorar. Que legal, coisa bonita. Fiquei. E você é médica dermatologista. Eu vim para Boituva em 99. Eu tinha acabado de prestar título de especialista em dermato e vim para trabalhar. E o Edson era prefeito na época e me convidou para trabalhar com ele na questão de auditoria do SUS. E já entrei para os postos de saúde e desenvolvi minha vida profissional basicamente toda em Boituva. Isso já tem bastante tempo, já são 23 anos que eu tô por lá. E assim, eu fui crescendo e sempre gostei muito do Edson, sempre acreditei nele, sempre apoiei, até que ele me convidou para ser a vice na última eleição. E gozado, você não pertencia à vida pública, né? Então, mais ou menos assim, quando eu cheguei, eu fui com mais afinco, né, a questão da auditoria, que era uma coisa que a gente tinha que pôr umas coisas em ordem, assim, né? E entrei no partido que era o dele na época e fiquei. Então, assim, eu sempre acompanhei. Eu acho que nós somos, de uma forma geral, pessoas públicas, né, Claro Nilson? que somos. A gente, às vezes, não pode. Eu não quero me candidatar, é uma coisa. Agora, a gente tem que se envolver. E como médico, a gente sempre acaba se envolvendo, né? A política começa dentro de casa já. Exatamente. Né? E aí, mas eu sempre fiquei mais de longe, né? Nunca fui vereadora, nunca participei de nada disso. Aí que veio o convite dele para entrar. Ainda brinquei com ele. Eu falei assim, olha, eu acho que você vai se arrepender, porque eu vou entrar e vou trabalhar, ficar do lado. Não é uma coisa que eu vou só... Aí ele falou, não, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. Né, Douglas? Tem jeito de garra a nossa vice-prefeita. Muito. Quanto nós, lá no início, no 2020, né, doutora? Que 2020, teve a primeira conversa, ainda estava sendo sondada, ela não sabia se... Eu acho que é até interessante essa história, doutora, de como foi esse convite, né? Que quando o Edson fez. Por que a senhora decidiu? É verdade. Por que decidiu aceitar? Tem umas coisas interessantes, assim. Ele foi lá, tipo, em abril, falou assim, você tem algum trabalho público? Eu falei, não tenho nada. Ah, bom, só para saber. Eu falei, você nem venha. Nem inventa, porque eu tô fora. Bom, e aí ficou aquela história, viu? É que a gente tá pensando... Mas aí, sim, tipo, isso foi abril, aí depois passou uns dois meses. E aí ele veio de novo, não, porque a gente tá pensando no grupo político de te colocar, né, como vice. Eu falei, não, eu não tenho. Porque assim, eu já trabalhava, posto de saúde e tudo, mas no final, depois que as minhas filhas nasceram, eu tenho 2 meninas de 14 anos, gêmeas. Depois que elas nasceram, eu fiquei só no consultório. E aí, assim, fazia 14 anos que eu estava só no consultório. O consultório é bom, eu tenho bastante paciente, né? E eu estava tranquila. E assim, só que assim, a tranquilidade nunca fez muito parte da minha vida. Você gosta de desafios? Eu gosto muito, né? Então era aquela coceirinha, mas eu falei, não vou, não quero, não vai rolar. E aí ele ia lá, ele me passava uma mensagem, eu falei, viu, me erra, não vai. Esquece, né? Aí tinha outros amigos que vinham. Ir pra praia, Fábio. Não, nem isso. Eu sempre fui de trabalhar muito, sabe, Nilson? Eu vim de uma família humilde e a gente sempre aprendeu que é no trabalho mesmo. Luta, né? E a luta? Sempre foi. Mas aí um dia, eu estava tomando café com as meninas, elas tinham 11 na época, né? E aí elas, eu converso muito com elas, né? E uma delas, a Gabriela, falou para mim assim, mãe, você fala para mim que se você... se a gente quiser fazer medicina, a gente tem que gostar de pessoas, muito mais do que gostar de estudar. Porque eu sempre falei isso para elas. Tem gente que gosta de estudar, fala, eu vou fazer medicina porque é um desafio. Não, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de cuidar. Você vai cuidar de gente. Você tem que gostar de gente. Então eu sempre falei isso para elas. E ela veio com essa, tomando café da manhã. Você fala que a gente tem que gostar de pessoas, gostar de cuidar de gente. Você quer uma oportunidade maior de cuidar das pessoas do que ser vice-prefeita? Olha! Aquilo foi um tapa para mim. Aquilo foi mas não tem acaso, doutor. Todo mundo fala, foi a voz de Deus através da criança. Não tem acaso. Foi assim, foi um tapa. Aí ali naquele momento que eu decidi que eu ia aceitar. Olha que história, Caio. Pois Gostou é. dessa, não? Genial. E mostra toda essa vontade de cuidar, né? Que mexe não só com a medicina, mas com muita gente na área pública também.
Tem muita gente que está na área pública que é para cuidar de pessoas. Então conversa, faz uma pergunta para a doutora Ana, você que é um repórter que cobriu política, que cobre política a vida inteira, né? Sim, com certeza. Ela é vice-prefeita e eu adoro mulher na política. Verdade. Claro, Precisa, né? Precisa. A mulher tem que ter espaço em tudo quanto é lugar. Verdade. Né? A mulher tem que ter espaço em tudo quanto é lugar. E a mulher na política, ela é o que a doutora deve ser mesmo. Decidida, obstinada, quer fazer coisas, quer cuidar de pessoas. Isso é importante, né, cara? Com certeza. E até queria saber da doutora como que foi sair dessa médica que não queria participar da vida pública como vice-prefeita até ser eleita a 25ª melhor vice-prefeita do estado de São Paulo no ano de 2021. Como que foi esse caminho, doutora? Os caminhos, né, da vida. Então, é como eu falei, aí quando eu decidi realmente que eu iria, aí eu falei, mas se for para ir, é para ir como eu sempre fui na minha vida. Quando eu decidi, tudo que eu decidi, eu sempre fui fundo e quando eu queria fazer, vamos para cima. Eu sou assim mesmo. E eu falei isso pro Edson, inclusive. Eu falei, se for, vai ser... E aí começou uma campanha política que tinha 40 dias, acho que a gente teve de campanha, né? Porque estava no meio da pandemia, no meio de uma pandemia, Covid correndo solto, sem vacina, a gente fazendo campanha, andando pra rua. Com risco danado. Com risco. Mas assim, eu falei, não, mas a gente tem que mostrar o que a gente quer fazer. E precisa disso, não tem outra opção. Vamos lá. E comecei a andar, e aí, quando eu comecei a andar e chegar nas casas das pessoas, e essas pessoas me olharem nos olhos, aí eu senti aquilo que... Aí me despertou a médica. Aquilo que a Gabriela falou. Que é assim, eu posso cuidar dessas pessoas, eu posso fazer um pouco mais, eu posso tentar... Porque assim, é muito... Hoje eu sou secretária de saúde também, né? Sei. Então, na Secretaria de Saúde, são muitas dificuldades. É lógico que assim, o SUS tem todas as suas dificuldades, mas eu amo o SUS, eu sou super fã do SUS. E é um grande, né, sistema. E assim, quando a gente consegue as coisas e quando a gente consegue trazer para o município, e quando eu consigo que uma pessoa saiu bem e deu tudo certo, então assim, aquilo pra gente é uma vitória tão grande, é tão gostoso. Tão gratificante. Muito, muito. Teve um evento na praça semana passada e uma senhora contar aquela história. Sim. Uma senhora chegou para mim assim, falou assim, eu preciso falar com você. E muita gente já tinha me parado ali, eu preciso falar com você, olha, eu não sei quem precisa de transporte, você consegue levar? E outro. A gente vai até meio que anotando, minha assessora estava junto, tudo, pra gente não perder depois e esquecer, né? E uma senhora me parou também, e ela estava com um lenço assim, ela falou assim, eu quero te falar uma coisa. Ela me abraçou, ela começou a chorar. Falou assim, eu quero te agradecer, porque o que vocês fazem, vocês carregam a gente no colo na Secretaria de Saúde. Eu estou fazendo o meu tratamento, vocês me dão um remédio, vocês me levam para o hospital, eu estou me curando e eu vou ficar curada, graças a Deus em primeiro lugar, e vocês que estão cuidando de mim. Então é tão gostoso ouvir preço, isso. né? Imagina, Não não tem, preço. isso não tem. Essa era uma dificuldade muito grande que a gente tinha, Nilson, porque o tratamento é em Jaú, né, doutora? E não tinha, e os pacientes não tinham onde ficar, enquanto no interregno entre uma consulta e outra, entre um atendimento e outro, então eles ficavam na rua e tudo mais. Tratamento de câncer, é Tratamento de A câncer. gente tem referência a Sorocaba e Jaú, né? A nossa referência principal é Sorocaba, mas nós temos pacientes também em Jaú. E aí Jaú é bem mais longe pra gente, longe, né? mais longe. E aí a gente levava e mas vai com um ônibus ou uma van, depende do número de pacientes. E às vezes um tinha uma consulta rápida, o outro tinha que fazer um tratamento e alguns têm que ficar a semana inteira para fazer uma quimioterapia, por exemplo. E aí é isso que você ia falar, Exatamente. Né? Te cortei. Não, imagina. E como que resolve isso, aquele que fica a semana inteira? Então. Agora resolve, porque Como? a gente instalou lá uma casa de apoio. Então as pessoas Uma ficam casa lá bancada pela prefeitura. pela prefeitura De Boituva. de Boituva. Com alimentação, com tudo. Tudo certinho. Olha que sensacional. Ô, Caio, Isso é genial, sensacional. com certeza. Isso aí, ó, e tem cidades bem maiores, com recursos E maiores, que não fazem. que não fazem. Então, É atenção, verdade. gente, olha o que Boituva fez. Boituva tem, através da sua Secretaria de Saúde, da vice-prefeita e do prefeito Marcos. Né? Isso. Boituva tem, a Secretaria de Saúde tem os pacientes com câncer, né? Isso. Com câncer que fazem tratamento em Sorocaba e também na cidade de Jaú. Jaú, Sorocaba é mais perto, mais fácil, mais tranquilo. Mas Jaú é mais distante. Uma cidade
bem distante de Boituva. Sim. Então a pessoa precisa ficar a semana inteira lá. Como é? Às vezes, né? Às vezes. Precisa Dependendo ficar a do caso, semana precisa. inteira lá. O que a prefeitura fez? Locou uma casa Exato. lá em Jaú, recolhe esses pacientes para casa, com alimentação, com café da manhã, com almoço, Exato. com jantar, bancando o tratamento desses pacientes. Cara, esse tipo de coisa, para mim, é fantástico ouvir, porque eu gostaria que todos os municípios pudessem fazer a mesma coisa, né, doutora? É. Um sonho, né? É, porque nós temos um é país dignidade. continente, doutora. Exato. País continente, a dignidade, é isso mesmo, né? É. E quando nós iniciamos, né, o Edson começou todo esse projeto, que a doutora Ana Paula também, que ele me convidou também, a doutora Ana Paula trouxe muito essa visão da humanização, né? A gente bateu muito nessa tecla. A saúde tem que caminhar por aí, né, doutora? Tem que ser, né? Saúde tem que ser. A pessoa já está fragilizada, né? Exato. A pessoa que vai procurar, ela já está fragilizada, ela já está muitas vezes contaminada com aquela coisa de que o SUS não resolve, eu sou do SUS, então é porque eu não tenho condição de fazer, então eu sou menos. Você abandonada. Então a pessoa chega já fragilizada. E a hora que a gente acolhe, que a gente recebe, que a gente lá na secretaria põe para dentro, conversa, bate papo, às vezes a gente não tem aquilo para oferecer. Mas a gente, até nesse ponto, quando a gente não tem, a gente chama a pessoa, conversa, e a gente fica do lado, fala assim, tá bom, nós vamos fazer o que a gente puder. A gente não tem hoje, mas para a semana que vem nós vamos ver o que a gente Quer consegue. que eu fale uma coisa para a senhora? Isso influencia até na recuperação do paciente. Sem dúvida. Com certeza. Com certeza. Porque o paciente se sente digno, como essa senhora que me encontrou, que me abraçou e agradeceu. O lado emocional, o lado psicológico, para mim, na minha opinião, tem uma influência direta na recuperação do paciente. Eu não Sem tenho dúvida, disso. sem dúvida. Eu passei por um problema muito sério em 2000, no ano de 2000. Eu nunca tinha tido nenhuma encravada. Eu tinha uma cunhada que ela falava assim, a sua saúde é irritante. Eu estava com uns 15, 20 quilos a menos, eu corria 10 quilômetros pelas ruas, qualquer parte do mundo que eu fosse, porque eu viajava muito com as corridas de Fórmula 1, eu aprendi que ao invés de dormir, não, chega lá, toma um banho, sai correr, depois entra no horário local. Eu aprendi com o Moraci Santana, preparador físico da seleção. Aí eu virei um semi-atleta. Eu fazia isso. Maravilha. Eu fazia isso. Eu não tinha nenhuma encravada, viu, Caio? Nada. Nada. Eu tinha uma cunhada que falava assim, nunca mais esqueço, a sua saúde é irritante. Não tinha resfriado, nada. Sempre bem de saúde, né? Aí em 2000, eu fui fazer uma corrida em Interlagos. Você que está fazendo psiquiatria agora também, né? Tô sabendo, né? Então, eu fui fazer uma corrida em Interlagos, Grande Prêmio do Brasil do ano de 2000. Aí peguei o carro, estava na Alameda Campinas, ali, num flat que eu fico sempre ali na Alameda Campinas. Eu saí do flat, entrei na 23 de maio, direção Interlagos, e desandei a chorar feito doido, dentro do meu carro. Falei, mas o que está acontecendo? Né? Cheguei no autódromo, o pessoal falou, o que houve? Morreu alguém da sua família. Você está chorando, feito doido? Eu falei, eu não sei, não aconteceu nada. Ah, não, então não vai para o ar. E eu fui para o ar. Fui para o ar e transmitia o treino da sexta-feira. Saía do ar, desandava a chorar de novo. No sábado, a mesma coisa. Chamaram minha mulher para São Paulo, no sábado, não esqueço disso. Fica com ele, que não está bem, alguma coisa aconteceu. Nada, eu tive uma PMD. Diagnosticado na segunda-feira, que eu acabei fazendo a corrida no domingo. Certo. Botaram um batalhão de gente ali do lado, porque de stand-by, né? Se eu tivesse algum problema. Certo. E eu acabei transmitindo a corrida no domingo. Só que aí falaram, vai para casa, vai cuidar, que não é normal isso que está acontecendo. Agora mudou até a nomenclatura, não é mais o PMD, né? Eu tive uma psicose maníaco-depressiva, o diagnóstico foi esse. Um transtorno de humor, uma PMD. Decorrente do quê? O cara falou uma somatização de fatores. E eu fui tratar com o médico, que ele me cuidou. Mas eu estou contando essa história por algum motivo. Aí estou ficando meio bobo. Né? Eu estou esquecendo. Sobre a saúde emocional. Isso. Saúde emocional. Como é importante, né, o apoio. Isso. Aí me colocaram, eu me lembro com o doutor Valmir Gattas, chefe de endocrinologia e psiquiatria da USP, tinha estudado na Alemanha. Sabe? Doutor Gattas, acho que é de origem alemã.
E nada de melhorar, nada de melhorar. Reações fenomênicas que vou contar num livro um dia, que se a gente contar aqui o pessoal não acredita. Eu já contei isso no Pânico, eu não tenho nenhum constrangimento em contar. Reações fenomênicas que ninguém acreditava que estava acontecendo. Os amigos, eu só queria ficar com meu pai e com a minha mãe. Olha só o depoimento aqui. Eu dormia em posição, quando dormia em posição intrauterina. Só meu pai e minha mãe. Não queria mulher, não queria os filhos, nada. Meu pai e minha mãe. Aí me levaram, e não melhorava. Não pela competência do médico, porque o médico era excepcional. Não, pela dificuldade mesmo, pela né? dificuldade mesmo. Aí me levaram a um médico em São Paulo, o juiz de direito, que me dava aula na faculdade de direito. Sim. Ele me levou, por isso que eu parei um tempinho para voltar e terminar em 2006. Me levou. Doutor Laurindo Freitas, conheceu o doutor Laurindo? Não conheci. O doutor Laurindo foi um juiz de direito aqui em Sorocaba. Ele me levou num médico que estuda a glândula pineal. Ele tem um instituto de São Paulo chamado Instituto Pineal Mind. E ele foi um aluno da USP e dá vários cursos na USP, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. E o doutor Sérgio falou, nossa, melhor momento da tua vida. Eu falei, nossa, eu tô pancada. Me trouxeram num pancada pior. Primeiro, porque eu tinha consciência. Estava entendendo. A senhora assistiu Uma Mente Brilhante? Não. E assista. Não. Eu fiquei quase igual ao professor. Só que o professor não tinha consciência. O professor de Uma Mente Brilhante não tinha consciência. Eu tinha consciência de tudo que estava me acontecendo em 2000. Eu fiquei 7 meses literalmente fora do ar. Tá. Literalmente. Eu estou no ar, né? Então por isso que eu falo literalmente fora do ar. Aí, esse médico, ele me cuidou com o lado... Ele falou, nossa, melhor momento da sua vida. Vem aqui. O doutor Catástrofe, porque o doutor Catástrofe tinha sido professor dele também. Ele falou, não, ele tem minha idade hoje, doutor Sérgio. Ele falou, vou mudar seu medicamento, vou te cuidar. Vem aqui, vem participar de um grupo aqui de oração. Olha que engraçado. Um cara da USP, um cara assim, neurocientista, só que ele estuda a neurociência da espiritualidade. É um neurocientista espiritual. E ele me tratou com todo esse lado que a senhora defende, que é o lado humanizado. O que aconteceu? 20 dias de tratamento, voltei a trabalhar. Tinha gente que apostava que nunca mais eu iria trabalhar. Um dia eu vou contar, um dia não, depois que a gente acabar aqui, eu vou contar as reações fenomênicas, que não tem nenhum livro de medicina. Não tem nenhum livro de medicina. Meu filho, que hoje é médico, cirurgião torácico e robótico também, que ele se formou também na cirurgia robótica, ele fala, o seu caso é um objeto de estudo. E foi mesmo. Então esse lado humano, eu contei toda essa historinha aí, porque esse lado humano, ele tem uma influência direta na recuperação. Salva, né? Salva, doutora. E às vezes o que as pessoas procuram, esse ano estou fazendo 30 anos de formado, então é muito tempo que eu atendo o paciente. Quantas e quantas vezes eu já atendi paciente que vem assim, tá tudo bem comigo, eu só vim para você me ver, para conversar, eu queria... E vai por causa disso na consulta. Maravilha. E às vezes eu acho interessante, porque tem gente que vai assim muito tenso. Eu tava com um negócio, mas agora não tá aparecendo hoje melhorou, mas sabe assim, meio envergonhado. Eu falei, viu? Fica sossegado. Se você marcou uma consulta há 2 meses atrás, você ficou aqui esperando, você sentou na minha sala de espera, você ficou esperando eu te atender e eu tô te chamando, você não ia estar mentindo para mim? Fica tranquilo, eu não vou achar que você está enganando. Caio, nós estamos aqui com a secretária de saúde e vice-prefeita de Boituva e eu quero que você emenda outra pergunta para ela. Vamos lá, prefeita, para a gente falar um pouco sobre esses desafios, né, de Boituva. Daqui a pouco a gente vai querer saber desse lado pessoal, né? Porque o prefeito Edson Marcos passou aqui e falou, eu não pulo de paraquedas, não. É a família de açougueiro. Andar de balão, eu ando. Jeito de pular de paraquedas. Não pula de paraquedas, não é o caso, não. Balão até ela anda. Balão já fui. Mas para a gente saber desse trabalho no lado da saúde, porque a gente sabe que a saúde foi o grande alvo nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, né? Como se trabalhar, a senhora disse que é apaixonada pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Ele tem jeito? Ele já dá jeito? O que a gente pode falar desse sistema? Ele dá muito jeito, né? O SUS, o problema é que nós temos uma quantidade muito grande de pessoas, né, procurando o SUS, mas o SUS realmente ele dá muito jeito mesmo.
Assim, a gente passou o problema, Caio, nós tivemos, por exemplo, nossa entrada, né, da nossa gestão. Eu entrei no meio de uma pandemia, então todo o dinheiro SUS, ele estava desviado para o que estava acontecendo, que era a pandemia. Então, assim, foi muito dinheiro gasto, né? Foi muito investimento, porque era muito leito que tinha que abrir, era um desespero das pessoas morrendo e a gente tinha que abrir leito. Então, o resto, as outras coisas ficaram suspensas. Então, passou a pandemia, ficamos aí quase 2 anos nessa, e o ano passado que a gente pôde começar a fazer alguma coisa, né? Porque antes estava tudo suspenso, cirurgia estava suspensa. Então, o que aconteceu? Nesse período de pandemia, teve muita gente que ficou muito mal fisicamente, porque as outras doenças continuaram acontecendo. Só que com um problema muito grave, as pessoas não iam procurar o hospital porque tinha medo de ir ao hospital. Então, as pessoas ficaram doentes em casa. Então, ficou muito mais grave, foi muito mais grave esse retorno, né? E o investimento teve que ser maior, porque além de tudo que foi gasto ali naquele momento de pandemia, quando voltou, a gente tinha, assim, muito exame, muito doente, muitas pessoas precisando de especialista, e virou uma bola de neve, assim, né? Então, assim, e a gente já tinha em Boituva, quando eu assumi, uma fila grande para exames, tudo isso, né? E aí, quando passou tudo isso, começou assim, dar um desespero, porque realmente nós somos uma cidade menor, então nós trabalhamos com a baixa complexidade. Tudo que é de mais alta complexidade, SUS, porque o SUS é uma rede, né? É uma rede integrada. Então, assim, o que é baixa complexidade a gente absorve no município, e uma complexidade maior são os municípios da rede. Então, normalmente, os nossos hospitais estão na cidade de Sorocaba, né, que são os hospitais que é o Adib Jatene, o CHS, que eles são hospitais dessa rede SUS. Então a gente tem que esperar vaga, só que a gente com vaga de muitos outros municípios, né? Então, assim, lógico que o SUS precisa de um investimento gigante para ele se sustentar. E depois da pandemia, muito mais, porque além de tudo, muita gente perdeu o convênio também. Então aumentou assim. E aí chegou um momento que a gente estava assim desesperado, porque era muito exame, era muita fila, era muita coisa. Eu falei assim, nós vamos pegar tudo que a gente tem, vamos dar uma raspada em tudo. Todo o dinheiro que a gente tinha na Secretaria de Saúde, que tinha sobrado um pouco de Covid, e o que tinha de fundinho aqui e ali, nós fizemos uma grande vaquinha nas pastas, né, da saúde, em cada casinha, e nós conseguimos... R$1.800.000 que a gente comprou só de exame para conseguir zerar a fila de exame. É uma coisa que a gente não fala muito, porque enquanto a gente está conversando tem médico pedindo exame, né? Então, mas a gente conseguir chegar muito próximo do que a gente hoje. Então, hoje a gente não tem uma fila de espera muito grande. Olha que bom. Então, isso a gente conseguiu dar uma diminuída. E nos postos de atendimento, como é que é o PA, né, Caio? Você teve no PA? Tem as UPAs, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Você teve um hoje aqui, não? Eu fui. Onde você foi? A gente, na verdade, foi num do sistema particular, que ela Sorocaba, foi, aqui em Sorocaba. Minha esposa você foi. No particular? No particular. Isso é outro padrão, né? Funcionária pública, né, tem convênio, então para ela é mais tranquilo. Você também tá não. De pai pra filho, eu tá quando preciso. Muito. Mas você sabe que aqui em Sorocaba, imagino que seja até. A prefeitura fez uma ação de transformar as UBSs em pronto atendimentos no período noturno. Então, de dia é um posto de saúde com, né, atendimento normal, que é o atendimento preventivo, né, doutora? Que você faz esse primeiro atendimento. E aí, de madrugada, tem médico lá para urgência e emergência, que de baixa complexidade. Em Boituva, como é que é esse tipo de atendimento? Então, hoje a gente trabalha o nosso atendimento de urgência e emergência, que a gente está investindo agora, porque agora nós estamos construindo a primeira UPA do município, né? Com recurso próprio, com recurso nosso. Foi um investimento assim entre construção e conseguir toda equipar. Um investimento de mais ou menos R$10 milhões. Olha. E ela tá ficando linda. É o maior investimento da história, sorrindo, né? É minha filha. Ela fala sorrindo. É maravilhoso. É o maior investimento da história na saúde. Na saúde lá. O maior investimento da história? O maior investimento da história. Porque hoje a gente trabalha com as unidades básicas, né? Nós temos 8 unidades. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de especialistas, na verdade, dos municípios da região, nós somos um dos que tem mais especialistas na rede, pelo tamanho do município, né?
Mas a rede de urgência e emergência, a gente conta com o hospital, nós temos um hospital que presta serviço, a gente contrata o serviço do hospital, né? O hospital não é municipal, ele é uma fundação e a gente contrata o serviço deles. Então, hoje o nosso atendimento de urgência e emergência, né, é feito no hospital e as internações e cirurgias também. Então, nós teremos agora a UPA também, que vai dar esse apoio nesse atendimento de urgência e emergência, e também está chegando a nossa viatura do SAMU, que é para conseguir acolher melhor, pegar melhor o paciente, levar para a UPA, a gente fica com tudo mais acertado. O olhinho verde dela brilha. Brilha. O olhinho verde dela brilha. É isso que eu falo, é gostoso você poder fazer alguma coisa por alguém. Aí eu tô falando porque eu conheço pessoas, sabe? O jornalista, principalmente o jornalista raiz, que é o meu caso, né? Com carteirinha de idoso e tudo, né? O jornalista raiz, ele conhece pessoas. Verdade. A gente, do mesmo jeito que você lida com pessoas, o jornalista lida com pessoas. Então você sabe quando a pessoa está falando com veracidade. Né? Você está falando, você não está sendo política aí, nada. Você está falando que o seu coração está mandando Exatamente. falar. Eu estou sentindo isso. Você está falando de coração, né, Caio? Você não sente isso Sim, também? sim. Você que é um raizinha já, né, Caio? Eu tô começando a ir pro lado raiz. Ainda, eu tô crescendo, tô crescendo. Estou enraizando, tô até com cabelo branco já. Mas é isso. Veracidade. Eu gosto de amor, ouvir né? de político, é isso, veracidade. Eu não gosto de ficar fazendo média, eu não me presto a isso. Mas quando eu sinto a pessoa verdadeira, é gostoso. É porque a política bonita é isso, é a política pública. É você buscar a política pública, é buscar dentro da política o que você pode fazer, né? Agora, E você está trabalhando, jogar o peixe na água, porque você trabalha na sua área. Então, no que eu gosto. Você gosta, você é médica, você está como vice-prefeita de uma cidade, que tem o Marcusso ali como prefeito. Que dá todo o suporte para a gente poder fazer. E depois que o Marcusso não quiser ser mais prefeito? Geralmente será vice, que né? vai chegar esse dia? Difícil, hein? Geralmente preparam as vice. Ele vai ganhar o Hexa. Será? Depois tem que parar 2 anos. É, né? Tem? 4. 4 depois anos. de 4 para, né? E geralmente quem assume é o vice, né? Já pensou? Essa aqui é a prefeitona Já de Boituva? pensou? Ela não vai nem conhecer mais a gente, cara. Não, imagina. Quando Ela vai for atravessar a prefeitona, calçada lembra, para não falar com a gente. Lembra, doutora Ana? Se ela foi lá no estúdio da rádio Ah, Ela falou, Não lembro. não vai ser assim, Mas- Douglas? Não, vai nada. nada, né, Douglas? A doutora Ana é do povo. A gente vê exatamente como é o Marcusso. Que é um Exatamente. cara, família da Açougueiro, ele mantém todas as raízes, todas as origens. É E verdade. ele disse E é importante, né? É importante a gente honrar o que foi, né? Escuta aqui, o que você gosta? De pular de avião você não pula, né? De paraquedas. Isso. Não. Mas pular balão você já andou. Balão já. E outra coisa, você é de Santista. Eu sou santista. Torcedora do Santos. Santos. Futebol Tá Clube. sofrendo, hein? Você sabia? Que sofrência, hein, doutor? Não é fácil. Hã? Mas é por... Eu cresci ali do lado da vila, né? Você nasceu pertinho da vila? Então, minha mãe engravidou em Santos, né? Mas para eu nascer, ela foi para Tambaú. Aí eu nasci em Tambaú, depois voltamos para Santos, né? Então, assim, ela passou a gestação inteira em Santos, mas eu nasci em Tambaú e depois eu fui criada em Santos, cresci lá. E aí é muito amigo. Você ia ver Pelé, não? Você pegou Pelé, não, né? Não, porque eu nasci em 70. Eu nasci na Copa. Eu nasci na Copa de 70. Eu já vi o Pelé jogar. Mas eu era muito pequena. Então, e muitos amigos, e tive amigos que jogou, né? Então, assim, eu tenho um compadre que sempre jogou futebol, jogou no Juventus, e ele... Sempre a gente ia assistir, porque namorava minha melhor amiga, então, tanto que hoje eu sou madrinha da filha deles, que hoje está com 25 anos, é advogada, formada. Que bonito. Minha e você ia linda. na vila lá gritar, Santos, ia lá, no ia meio assim, da torcida jovem, não? Então, ia pouco, no estádio mesmo eu ia pouco, não ia muito não, mas a vivência da cidade, né, a cidade vive em torno disso do Santos. Então era muito mais o que a gente andava na cidade, quando tinha vitória do Santos, Praça Independência, que eu morava ali no Gonzaga, né, então ia e os jogadores iam... Você morava no Gonzaga? Morava na Praça no Gonzaga. Você ia naqueles blocões do Gonzaga. Então, mole. Aí eu também. Banda mole, qual é a outra? Segura no bagre. Segura no bagre. Sabe por que eu sei tudo de carnaval lá? Porque a Jovem Pan fazia uma cobertura de carnaval e eu acho que eu fui fazer uns 12 anos seguidos. Nossa. A gente ficava lá ou no balneário, depois no Mendes Plaza. Então a gente montava um estúdio como esse aqui, montava lá na Baixada.
E aí a gente tinha repórteres espalhado. Tinha o baile da Dona Doroteia, que era uma semana antes. Fazia cobertura do William Porchat, fazia cobertura do Sírio Libanês, do Carnaval de Rua de Santos, que é um carnaval muito legal. Né? Então eu conheço tudo do cara. Banda Mole era o barato. Banda Mole era muito legal. Saía dali do Gonzaga. Eu não podia ir. Mas não dá pra ir com a esposa? Não podia. Não? Melhor não. Melhor não. No sábado antes, uma semana antes do carnaval, tinha o Segurando Bagre, que saía do Canal 3. Segura e aí, no sábado de carnaval, saía da Praça Independência Banda Mole. Banda Mole. Banda Mole era famosíssima, né? Você era gosta, né? Muito bom. De carnaval eu não sou muito fã, não, viu? Não, você gosta dessas conversas. Ah, eu adoro. Adoro. Essa conversa de botequim, esse isso é muito legal. Empresarial, a gente aprende, conhece pessoas, né? Isso é Quantas filhas você tem? 2. E as meninas vão pra medicina, você acha? Agora que elas estão no primeiro ano, né, do médio. Então agora começaram a pensar nisso, sim, porque agora começaram a ter as matérias mais, né, biologia, tudo. O pai delas também é ginecologista, né? Então, então assim, mas elas conhecem a dor e a delícia de ser o que é, né? Porque elas sabem que a medicina realmente tem essa questão, principalmente a gente gosta muito, tanto eu quanto o pai delas, a gente gosta muito do que faz. É que nem jornalista, não tem hora. Mas também, exatamente, não tem, assim, a doação para a profissão é grande, desde a faculdade, né? A doação para uma faculdade de medicina é grande, né? O tempo que você investe, tudo isso. Então, elas sempre tiveram essa visão. Então, se for, não vão enganadas. Mas pode ser que vá. São excelentes musicistas, viu? São? Elas são. As duas meninas? Gêmeas? Elas são gêmeas. Você tem um pai, né? O seu pai é almirante da Marinha, é isso? Meu pai é capitão de fragata. Ah, capitão de fragata. Ele passou para reserva como capitão de fragata. E quantos anos ele tem? Hoje ele tem 76. Tá inteirão, 76 anos de idade. Tá inteligentíssimo. E é um colecionador de carros antigos. Colecionador de muita coisa. Na verdade, ele se autodenomina acumulador de coisas. Não, como é que ele fala? Eu sou um juntador de trecos. Ele fala. Ele é um juntador de trecos. Ele gosta de coleção de relógios, ele gosta de coleção de canetas, ele gosta de coleção de carrinhos, ele gosta... Então, a casa dele tem várias, assim... A gente brinca que é um museu. Também. Carro antigo é o que ele mais gosta, né? Carro antigo ele tem mais de 60. E ele foi morar onde? Foi morar lá em Boituva? Foi morar em Boituva, hoje mora em Boituva. Quer dizer, você trouxe pai e mãe? Trouxe pai, trouxe mãe, trouxe todo mundo. Papagaio, cachorro. Cachorro, gato. Todo mundo pra Boituva. Todo mundo pra Boituva. Boituva. Meu pai, hoje ele tem, ele gosta, né, dessa questão dos carros. Ele tem uns carros muito bonitos. Assim, mas é difícil cuidar, né? Tem que pôr em galpão, chácara. É isso aí, a nossa vida. Qualquer dia eu vou lá para ver os carros do seu pai. Por favor, é meu convidado. Isso eu tenho vontade mesmo, porque eu gosto de carro. Eu cobri Fórmula 1 de 1986 até 2000, foram 14 anos. Né? Nossa, eu gosto muito de carro. Eu era fã nessa época, assistia tudo. 14 anos cobrindo em loco a Fórmula 1. Então eu me apaixonei por carros. É fantástico. Né? E ele tem um Mustang 65,5, não é isso? O 69,5, não é? 65,5. Porque foi o primeiro, quando foi lançado, quando a Ford lançou o Mustang, ela lançou do meio para o final do ano. Então, acho que é 65, né? 65,5. Porque, então, foram pouquíssimos carros poucas unidades que foram lançados nesse... E meu pai tem um desse. Desse Carrocinho, você que sabe tudo. Não sabia. Disso eu não sabia, Agora não. você tomou um 10, Carrocinho. Ih, rapaz. Você tomou um 10. Lá vou eu terminar Ela com falou 9. da Ford. Falou da Ford. Qual a frase famosíssima de Henry Ford, fundador da Ford? Como é que é? Se você tiver $10 para investir, não eram $10? Muito aí. $1 para investir. Ele coloca 70% em marketing. Tudo em marketing. Eu sabia que ele era... Se me restar $1 na vida... Mereço um 8,5. Esse meu dólar vai para publicidade. Isso. Merece um 8,5. 8,5. Entendeu? Eu entendi a história. Aqui, só não decorei a frase. Valeu pelo contexto. Aqui eu me senti o professor Raimundo e você o Rolando Léo. Mas cheguei lá. Eu fui o professor... Amado mestre. Amado mestre. Eu fui aqui o professor Raimundo e você, Rolando Léo. Grande Henry Ford. Você lembrou mais ou menos? Henry Ford. Grande Henry. Henryzinho. Papai conhecia Henry. Papai conhecia Henry.
É o papai da doutora Ana. Isso. Meu Muito papai bom. carregou a Henri no colo. Ele tem uma outra frase interessante também. Aqui, eu vou dizer pra você. Cadê você na imagem? Eu não tô não, Nage. Mas por que não? A gente não falou do Lombardi hoje? Eu tô tentando virar um Lombardi. Não, que Lombardi. Cheguei. Aí, ó. Aí sim, agora sim. Isso Boa. aqui não tem negócio de não estar em imagem. Lombardi. A gente gastou um dinheirão aqui pra montar esse estúdio. Aí você não usa Que é as pra estar câmeras. todo Aí mundo não dá. na Tem que- imagem. Nada, todo doutora. mundo É. tem que... Tem que, usar. Tem que aparecer. Doutora, eu vou pular de paraquedas. Um dia eu vou pular de balão com a senhora. Pular de balão? paraquedas. Não, Não, pular de peraí. balão. Não, Peraí, pular de gente. paraquedas. Porque sabe por quê? Porque o prefeito falou que pulo de paraquedas em dupla. É, o salto, salto duplo. duplo. Salto duplo nunca teve nenhum Nunca acidente. teve. Não, Fatal. nunca teve mesmo. Então, Em salto 50 duplo é anos, super vai seguro. 50 agora anos. nós dois que nunca pulamos é capaz de ser É, o não, primeiro. aí é o salto duplo com alguém que entende, né? Então tem que ser um triplo pra ter um cara junto com nós, né? Não, tem que ser Ou dois então é duplos. melhor dois duplos, a gente Eu com não alguém tenho- que... O meu filho, que é cirurgião torácico, é um xarope de pedra. Porque ele insiste, viu, Caio? O Fábio, ele insiste com a ideia de ir pra Boituva pra pular de paraquedas. Mas sabe que quem já saltou, eu conheço algumas pessoas que saltaram, e falam que é um negócio espectacular. É, pros É outros. verdade. Pros Que é outros. uma sensação que... Adrenalina é né? absurdo. que a- Eu que a gosto princípio os é outros têm adrenalina. Eu vou buscar em outros lugares. Eu tenho um amigo que disse que, justo. que saltou de paraquedas e que assim que chegou no chão, né, e percebeu que estava bem, ele falou que a descarga de adrenalina é tão grande que parecia que ele tinha corrido uma maratona. Que ele tinha deve ser feito isso mesmo. 2 horas de exercício. Balão eu vou. Aliás, Você tava querendo nós precisamos saltar de levar balão? Mauro Betting. Nós Ah. não falamos isso ainda aqui, né? Falamos só em off. Só no não é? off. Em on não falamos, né? Mauro Betting, você sabe que o Mauro tem uma vontade imensa. O Mauro casou-se de novo, é a segunda esposa do Mauro. É a Biondina, ele chama ela de Biondina. Ele é apaixonado pela mulher. Eu nunca vi uma... A história deles é uma história muito bonita, porque eles se conheceram antes, aí cada um casou de um lado e depois se reencontraram. Bom, enfim, a Biondina é a paixão da vida do Mauro Betting. legal. E ele falou, quero levar a Biondina a andar de balão lá em Boituva. Vai estar fechado. Vai estar fechado porque eu conheço o prefeito de Boituva. Agora você estava me contando aqui que você tem uma história da família Betting, não é isso? Conta aí a história da família Betting. É uma família da cidade de Tambaú. A família da minha mãe também é de Tambaú. Meu avô foi prefeito em Tambaú 3 vezes. E tinha muita amizade com o Joelmir Betting. Inclusive a minha mãe eu gostava de ouvi-lo porque ele narrava, ele punha som na praça que o pessoal ia passear, ele punha música, aquelas músicas lindas, orquestras, tudo, e ele falava. A praça era a mulher de um lado, o homem do outro. O footing, né? E aí ele falava, deixavam bilhetes, então ele falava, né, que não sei quem mandou para não sei quem. Ele era o locutor. Ele era o O Mauro locutor. Betting. Ele era O o Mauro locutor. Betting, não, O Joelmir Betting. Que era gago. O Joelmir era gago. E teve um padre em Boituva. Em Boituva Não, em Tambaú. Em Tambaú Que tem ajudou na recuperação. tem o padre Donizete, que hoje ele é um beato, ele foi beatificado pelo Vaticano, e que tem vários milagres que aconteceram, que foi, que através dele, e até hoje acontece isso, ele falava que não era, o padre Donizete falava... Ele é vivo ainda? Não, Né? ele faleceu em 1961. E quando eu nasci, já faz 60 e poucos anos. Mas até hoje tem milagres lá que acontecem, porque assim, a gente que é de lá, né, a família da minha mãe toda é de lá, então a gente sabe das histórias todas de lá, né? São histórias muito bonitas do padre Donizete. Que bonito. E o Joelmir era de lá também, e minha mãe me contou essa história, que ele tinha um problema, uma dificuldade para falar, né? Uma gagueira. Não tem problema, uma hora conta isso. E que foi através de uma bênção do padre, tudo que aí ele começou a falar Que história corretamente e depois virou jornalista. bonita. Maravilhoso. E, nossa, é um cara muito, sempre foi Jornalista, ele muito... virou um senhor jornalista. E muito querido lá. E ele gostava muito do meu avô, eles tinham amizade, eles iam... O meu avô, lógico, bem mais velho que ele, mas eles gostavam de ir pra barbearia pra bater papo. Quando ele ia pra Tambaú, ele avisava meu avô, eles iam no barbeiro pra conversar e contar histórias. Douglas, Sim, senhor. estamos aprendendo, hein? Muito, sempre. Nós somos de comunicação e a gente ouvindo, a gente aprende muito mais. Muito. Com certeza. O Edson, prefeito, fala: todo mundo aprende com todos
todos os dias. Exatamente. É isso mesmo, todo mundo aprende com todos os dias. Porque a gente sabe um determinado assunto, a menina que trabalha lá na limpeza da prefeitura sabe outro. Exatamente. Exatamente. O chefe do policiamento lá de Boituva sabia outro assunto e a gente Isso é vai verdade. aprendendo. Por isso que não faz sentido a arrogância, né? Não. Não faz sentido nenhum achar que sabe tudo. A arrogância é pra gente pobre de espírito. Exatamente. A pobreza espiritual leva ao quê? A arrogância. Sabe? A Exatamente. pobreza espiritual. Eu acho que a arrogância até para manter uma certa distância, né? Se eu ficar mais arrogante, ninguém vem me perguntar nada, então eu não preciso também. explicar nada, Nós né? somos, Então, na minha concepção, eu sou muito espiritualista. E depois que eu tive problema, então, mais ainda que eu virei, me tornei espiritualista. Então, acho que nós somos eternos aprendizes. Com certeza. Nós não sabemos de nada. Aquela frase do Sócrates, não é o jogador, não. não. O jogador gostava de Mas tomar... podia ser também, né? Não, esse gostava de tomar uma, o meu amigo Sócrates. Sabe? E era gente boa pra caramba, eu gostava muito do Sócrates, jogador. Meu amigo, pessoal, gostava muito dele. E aquela frase dele é perfeita, do Sócrates, o filósofo, né? Ele dizia, só sei que nada sei. Exatamente. E a gente não sabe mesmo, né? Por isso que quando eu vejo um cara com o nariz empinado, arrogante, cheio de marra, sabe o que eu faço? Eu faço que nem placa de caminhão. Mantenha a distância. É verdade, para não se contaminar. É verdade. O ser humano na essência, né, no verdadeiro significado da palavra humana, isso para mim é uma espécie em extinção no planeta. E olha que eu conheci mais de 50 países pelo mundo. Eu falo isso, as pessoas se assustam. Falam, não, a humanidade está se desumanizando. Exatamente. Então as pessoas que pensam diferente, elas têm que se tornar mais humanas. É verdade. A senhora concorda com isso? Não? Concordo, sem dúvida. Eu acho Por que está tão desumanizada a coisa, né? Eu acho que eu penso assim que uma coisa importante é, como eu falei, as pessoas querem, quanto mais eu disser, quanto mais eu me expuser, quanto mais eu falar o que eu penso, mais próximo eu fico e mais as pessoas vão me perguntar. E tem gente que não tem muito conteúdo para responder. Então, quanto mais distante eu tiver, ninguém vai me perguntar nada, até por não ter coragem. A gente vê isso muitas vezes com pessoas ilustres que estão lá então você não pergunta muito. Eu já vi isso com médicos que não são elegantes com o paciente, que não trata bem. Por quê? Porque ele não quer que o paciente pergunte muito. Porque se você dá oportunidade, o paciente começa a perguntar. Né? E você tem que responder. Às vezes o cara não sabe. E às vezes o cara não sabe. Então Não, eu acho que é mais por conta disso. E outra coisa que eu falo, doutora, por exemplo, na política e na vida. Política e na vida, não é só na política. Essa polarização, que não é no Brasil, é no mundo inteiro, isso para mim é de uma pobreza espiritual assustadora. Porque eu gosto do Cruzeiro, o cara do Atlético Mineiro me odeia. Eu gosto do Corinthians, o cara do Palmeiras me odeia. Eu gosto de um lado político, o cara que gosta de outro me odeia. Famílias são dissipadas aí. Sim. Uma vergonha. Porque aí que eu falo que o ser humano não está se humanizando. E, nesse sentido, Nilson, tem uma reflexão que eu sempre faço também. Se a gente for pensar em rede social, quando a gente vai lá para a rede social... Não é aquela frase que eu roubei de você? Eu nem roubei lembro uma mais. frase, eu queria confessar aqui, ó. Eu não dei crédito aqui, mas eu vou confessar no nosso Esse moço aqui veio com uma frase excelente. Falei, eu vou roubar dele. Que nem o Milton Neves. O Milton Neves gosta de roubar umas frases. Então eu vou roubar dele essa frase. Como é que é mesmo? A rede social é a vida editada, ninguém edita... Coisa ruim. Coisa ruim, né? A vida alguma coisa nesse isso aqui sentido. É do Douglas, não é meu? Alguma coisa nesse sentido. Mas sabe o que eu sempre penso nesse sentido, Nilson, que você falou das pessoas estarem se desumanizando? Nós estamos, principalmente com a rede social, com o consumo que nós temos, e o Brasil é um país que bate recordes em consumo de rede social, nós acabamos entrando em bolhas muito fechadas. Nós só admitimos pessoas que são parecidas conosco. Né? Se a gente vai procurar um conteúdo, é só aquele conteúdo. Se a gente se a gente pensa de uma determinada forma, é só aquilo, e a gente não aceita mais, muitas vezes, o oposto. O contrário. E a divergência não significa necessariamente briga, não significa inimizade. Toda unanimidade é burra, né? Toda unanimidade. Por isso você está fazendo direito, né, doutor? Também. Se não tem o contraditório, não existe. Exatamente. Não existe evolução. Não existe evolução, não existe a síntese, tem o questionamento, né? Eu acho super importante. E a gente cresce enquanto pessoas, enquanto seres humanos,
quando nós temos acesso, né, a esse contraditório, a essas... Lógico, você pega um pouquinho da opinião da Exatamente. doutora Ana, um pouco Exato. da sua, um pouco da minha, do Caio, e vai se formando uma grande opinião. Concorda, seu Caio? Completamente. A gente precisa ter a visão crítica das coisas, né? Não dá Exato. para só eu tô nesse grupo, então eu concordo com tudo que eles falam e discordo totalmente do outro. Não é por aí, né? E há muitas vezes a rede social, e é um perigo que a gente corre, porque a gente, enquanto comunicador, né, tá na rede social, é de acreditar que só a sua bolha tá certa. É isso Porque aí. você está só ouvindo coisas positivas e tudo mais. Por isso que a gente... E é uma questão que eu acho muito interessante também no prefeito, que ele busca ouvir a todos. A todos. A Ana também, é né, importantíssimo. A Ana também, tudo. A gestão é assim. A o gestão grupo, é assim. né? O Essa é uma... Marcusso passa isso para você. Essa é um posicionamento do grupo todo, né? A gente é muito unido, assim, é um grupo que a gente resolve as nossas coisas ali porque a gente está resolvendo para as pessoas, né? Então eu posso às vezes não concordar com o que um outro secretário está fazendo e a gente vai se entender, porque assim a gente vai chegar à conclusão do que é melhor, né? Então a gente vai oferecer o que é melhor. Às vezes o que eu acho é o melhor e vai o que eu acho. Às vezes o que eu acho não é o melhor e vai o que o outro acha. Claro. Mas a gente sempre resolve as coisas muito juntos, assim. Isso. Ô, É um Caio, grupo bem unido. E eu acho, Caio, que tem duas pastas, o senhor que sabe tudo da questão política, Quase tudo. tem duas pastas que eu acho fundamental. A pasta que a doutora Ana tem lá em Boituva, que é a Saúde. pasta da saúde e da educação. Se você não trabalhar direito essas duas pastas, não adianta querer consertar o resto. Saúde e educação, básico para mim. E você? Também. Tem algumas necessidades básicas de uma cidade, né? Como saúde e educação. Infraestrutura, eu acho que é algo extremamente importante. Aí, quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de saneamento básico, porque por incrível que pareça... Planejamento, né? Em pleno Planejamento. século XXI, existem cidades que não têm saneamento básico em mais de 80% de suas casas. Não vamos nem falar em todas as casas. Né? Se você botar uma nota de corte de 80%, tem muita cidade aqui no estado de São Paulo que não tem água encanada, que não tem Norte, esgoto. Nordeste do país, Entendeu? Interior, Então, interiorzão no norte. essa primeira necessidade da população, que é saúde, educação e uma água limpa para beber, né, um esgoto em casa para não ficar utilizando força, porque acaba estourando na área da saúde depois, é o básico para uma prefeitura. É isso aí. É o básico. Eu queria ter a mulher E tem inteligente. um fato que eu estava pensando aqui, Nilson, até para perguntar para a doutora, porque o prefeito de Boituva, quando veio aqui... Agora você não foi rolando Lero. Não, agora fui bem, né? agora Agora, foi você, bem, agora foi você bem. foi aquele bigodinho que acerta tudo. Isso, agora fui bem. 10 pra você. Mas o prefeito, quando esteve aqui, ele disse que pelo menos uma vez por semana, doutora, ele vai num supermercado, ele faz as compras da casa ele vai dele. quase todos os dias. Que é para ter o contato com a população. Exatamente. A senhora faz isso também? A senhora Então, acompanha ele? isso lá não vou com ele. eu vou em outros Não, dias. porque se for com ele vai fazer ela pagar a conta dela. Mas assim, a gente tem esse contato. É assim, a gente não quer a população perto, porque são eles que trazem pra gente o que está precisando. Não adianta assim, porque rede social é como o Douglas estava falando, tem as bolhas. Então tem aquela bolha que sempre vai falar mal do que, apesar que graças a Deus a gente tem pouco, mas tem. Então assim, o que a gente precisa é do contato das pessoas mesmo, né? De sentir. Eu no olho, eu né, fico Leandro? lá na Secretaria de Saúde mais tempo do que na prefeitura, né? E é interessante porque, assim, logo que eu entrei, eu vou contar uma coisa assim, Pode contar. pra doutor. nós. Ninguém tá ouvindo, doutor. Logo que eu entrei, um dia chegaram para mim lá da recepção e falaram assim, doutora, sai, porque tem um paciente querendo fazer um barraco ali na frente, não sei o que lá, pode ir embora, sai, porque era o costume, os secretários de saúde sair quando tinha algum problema. Eu falei assim, viu, é difícil gestão, é difícil política, é difícil a gente pegar dinheiro daqui e dali, trabalhar com o dinheiro que é dos outros, que é um dinheiro público. Agora, se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida, é conversar com o paciente. Falei, pelo menos eu vou fazer o que eu sei fazer. Falei, deixa entrar, Vou encarar vamos o barraco. conversar. É lógico, mas a gente está lá para isso, a gente está lá para aparar. Exatamente. Então, assim, depois que eu tive essa postura, é interessante, né, quando a gente é um líder, Os outros passam a ter. as pessoas começam a Se enxergar espelhar. dessa forma. E aí a secretaria hoje todo mundo recebe. Chega alguém, olha, não sei quem quer conversar. Aí minha assessora Kelly, que é uma querida, queridíssima,
e ela acolhe muito bem, ela sabe conversar muito bem. Eu pus uma assistente social dentro da Secretaria de Saúde que não tinha, e eu acho super importantíssimo ter dentro Falamos da junto, Secretaria. importantíssimo. E então temos hoje a Patrícia lá, que também dá esse acolhimento. Então, assim, hoje eu não tenho mais esse problema, eu não tenho gente fazendo barraco lá fora. Porque eles sabem que eles vão chegar, vão ser acolhidos, vão ser ouvidos. É como eu falei, às vezes a gente pode não conseguir resolver tudo. Vai batalhar Mas pra a gente vai batalhar para resolver e a gente vai pôr para dentro, a gente vai acolher. Então essa é a visão que eu acho importante. Jamais eu fugiria pelos fundos para não falar com o paciente. Porque é a única coisa que eu sei fazer direito. Não, hoje eu já aprendi. Isso, né? Eu conversei com a doutora lá em Boituva, quando eu fui lá no gabinete do Marcusso. Eu já fiquei encantado com ela. É verdade. Obrigada. E hoje estou mais encantado. É verdade, porque eu senti exatamente isso em você aquele dia. Eu falei, nossa, mas que pessoa do bem. Né? E eu gosto de conviver com gente do bem. Sabe? Eu li um livro da Zíbia Gasparetto, que é um livro psicografado. Ninguém é de ninguém. Então, quando você encontra espíritos afins, sabe? Quando você encontra pessoas que você fala, não, essa pessoa é do bem. Por que não conviver? Porque nessa vida, viu, doutora? Isso eu aprendi com o doutor Sérgio, lá que cuidou de mim. Aquele que eu pensei que ele era pancada, mas ele cuidou direitinho de mim. Eu falei, Normal. pancada, ele está achando que é o melhor momento da minha vida. Ele falou isso. Quando eu cheguei lá, todo doidão no consultório dele, ele falou que era o melhor momento que eu estava vivendo na vida. Eu falei, eu tô doido, me trouxeram num doido pior. Né? Mas ele tinha toda a razão. Foi um grande momento da minha vida mesmo. É verdade. Eu aprendi com o doutor Sérgio isso, que a gente não vive aqui, né, nessa passagem aqui. Eu também sou espírita, kardecista. A gente não vive nessa passagem, a gente convive. O Sérgio fala muito isso. Convive. Então você não vive, você convive. E busque conviver com espíritos afins. Né? E eu tive essa sensação com a doutora lá no gabinete do prefeito, que a senhora é uma pessoa muito do bem. E eu tô confirmando isso hoje, viu? Tô tão felizão, porque veio o Marcusso, que eu gosto muito. Agora a vice é muito boa. A hora que ele parar de ser prefeito daqui uns 36 anos, né? Aí nós vamos ter a doutora... Não, eu acho que tem. Eu acho a doutora vira prefeita. Eu gostaria muito, porque vai ter mais um mandato do Marcusso. Tem mais um mandato, se Deus quiser. Deus quiser, né? Vai ter. Ele vai chegar ao Hexa, Se o Deus Marcusso, quiser. não tem dúvida. Vai ser. Vai ser eleito ano que vem de novo. Eu gostaria muito que depois da próxima saísse a doutora, eu vou lá fazer campanha no caminhão com a senhora. Ótimo. E com a Agradeço. camisa do peixe ainda. Do Neymar? Muito Neymar bom. não. Eu Neymar. tenho uma camisa do Neymar. Não, do Neymar não. Vai, fala Carlos Alberto Torres, com a 10 do Pelé. Pelé. Neymar, Coutinho. Você tá de brincadeira. Pepe. Era só pra te provocar. Pepe. Era só pra te provocar. Orval, Megal, Coutinho, Pelé e Pepe, ele quer que use a camisa do Pela Neymar. risada do Douglas, ele veio no carro falando pra doutora, dá um jeito de falar do Neymar. Ele quer Só pra dar uma provocar. cutucada no Quer me Nilson. cutucar. O Neymar, você sabe o que eu acho do Neymar. Entre os 200 melhores que eu vi jogar no futebol brasileiro, tá na posição 193. Tá bom, Não tá bom? tá bom. O cara entende que isso é um demérito. Como? Milhares de jogadores atuaram no Brasil. Eu boto o cara na posição 193 entre os 200. Mas ele tá perdendo posição aí. Que já foi 170, Não, mas passou pra agora 180, tá Tá caindo. ficando né? mais velho, Tá caiu. caindo. 193 é a posição do Neymar. Tá. Entre os 5 melhores do Brasil da história, entre os 10. Só se o cara é doido. Só se o cara tivesse que nem eu tava em 2000, meio doidão. O Fausto falou que tá entre os 50. O Fausto é jovem, categoria júnior. Fausto é Não viu tanta coisa não viu assim, tanta né? coisa, categoria júnior. Eu vi o Edu na ponta esquerda do Santos. O Neymar não serve para carregar a mala do Edu. Eu não tô brincando. muito. Aquilo que eu vi do Edu, ela não lembra, mas eu lembro do Edu. O Edu, Jonas Eduardo Américo. Nossa Senhora, e tantos outros jogadores no Santos mesmo. Fora o restante que eu vi. Posição 190 aí que eu falei? 193. Caiu em 1 minuto, caiu para 194. Pronto, já perdeu No mais outro um. programa você tinha falado 201. 201. Não, mas é 201, sai dos 200. Ele fala os Doutora, era 200. 170. Eu tô felizão de você ter vindo. Quero que você volte mais vezes aqui. Eu agradeço, Eu vou virei lá, sim, eu só vou lá chamar. andar de balão com você lá em... Por favor. Vamos levar Mauro Betti. Vamos levar a Biondina. A
gente filma tudo isso. Filma tudo isso, não tem a menor... E uma última, viu, Nilson? Porque a doutora é Quer andar de balão dermatologista. também lá, cara? Vamos todo mundo, Como vamos é o todo nome mundo. da sua mulher mesmo? Bárbara. Ela ficou doente hoje. Ficou. que ela teve? Sinusite. Uma sinusite isso não é super doença. atacada. Ih, você não viu como ela ficou? Sinusite, Ah, a doença, é. doutor? É, O que é quando umas ataca a crises, sinusite, a são- doença? As crises são complicadas. As são crises são bravas, difíceis. judia. Judia? Judia. Judia. É. Mas como a doutora é dermatologista, a gente não pode terminar, né, esse episódio Ah. sem falar para as pessoas passarem protetor solar, né, doutora? Ah, verdade, use filtro solar. Mas que tonto. Mas é. Mas lógico, Ó, ela vai Olha, explicar a importância. a gente toma uma quantidade de radiação enorme, né? E a gente tem que aprender a filtrar as coisas da vida, né? Então, Não tem filtra com use o protetor. filtro solar. Então, e se você ao longo da vida for filtrando essa radiação, você vai ter assim uma... Eu sempre brinco assim, porque com os meus pacientes eu vou falar para você o que eu falo. Eu quero que você viva até os 100 anos. Eu vou viver. Mas para você viver até os 100 anos, você tem que ter pele Eu para vou isso. explicar. Porque se não tiver na carcaça em cima, como é que fica, Como Nilson? é que fica? Então Cê tem sabe- que ter a pele em cima Você do... sabe que eu já andei conversando lá com os porteiros do céu, lá, São Pia, esses caras, entendeu? Eu andei conversando com esses caras e eles falaram, não, você aqui não. Você não é aceito aqui. Eu falei, mas como? Eu falei, não, fica lá na Não é terra. endereço errado não, né? Tá bem. Não, tava no céu tá, mesmo. então tá bom. Tá no bem, céu. tá bem. Você vai lá, fica lá mais, eu tô com 62, fica mais uns 40. lá. Então, mas tem Falei, que ser com por que protetor. Num isso? país Não querem tropical... Nunca vi um homem com tanta Num pressa pra país morrer. tropical tem que ser com protetor solar, solar. senão não vai ter pele para Será cobrir que esses tem 100 lá no céu anos. protetor solar também? A gente não precisa lá. Acho Né? que Ela, não precisa. ela acho que já tá. Já mais tranquilo. Né? Ela já é mais sossegada. É, Mas gente. aqui a gente precisa. Quanta conversa mole nossa aqui, né? Mas foi bom, Isso é né? bom, não é bom? Eu bom. adorei. Eu adorei. Na internet, se você começar a conversar coisa muito séria, aí o cara não vê um minuto. Não. É... Sabia disso, não? Estratégia. É lógico, você pensa, eu sou malaco disso aqui. Eu sei. Sou malaco. Se você ficar só com papo duro, papo sério, ih, o cara não fica, né, Caio? Não, de jeito nenhum. Tem que ter essa coisa de professor Raimundo enrolando velho. essa Entretenimento, malemolência. entretenimento. Essa Malemolência. É isso aí. Doutora, a senhora que tem muita malemolência também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer Prepara estar aqui. seu pai que eu vou lá. Beleza, vamos sim. Vou Vamos. falar, vou... Você tem uma cachaça pra gente tomar lá, não? Ah, tá, a gente arruma. Arruma a Lá cachaça. tem, lá tem Tomar uma demais. cachaçinha lá. Boituva é... Boituva tem Tem alambique umas lá, boas, tem uns tem. dois. É, bons Boituva é lá. coisa de boa demais. É uma cidade que eu adoro, não para de crescer. É uma cidade que está em franca evolução nos condomínios também. Muito. Ele tá com Muita mais de coi- 30 empreendimentos aí. É, muito empreendimento. E vou te falar uma coisa importante de Boituva também. Qualidade de vida excepcional. Nós temos um projeto muito interessante, um projeto que envolve um projeto social com orquestra, né? E o ano passado, em novembro, nós colocamos essa orquestra no palco. Que bom. E foi a coisa mais linda. E se Deus quiser, a gente vai dar E as andamento suas para filhas isso. estavam lá. Não ainda, porque uma das minhas filhas estuda harpa. Então é no Conservatório de Tatuí, porque lá não tem. Ah, em Tatuí. A gente Ainda? precisa pedir, não tem ainda, a gente precisa pedir pro secretário comprar uma harpa, uma coisa básica, né? Mas tudo bem. E a outra fazia cello lá em Tatuí, também estava na orquestra lá, mas na pandemia ela saiu. Agora ela está estudando piano lá em Boituva, né? Que Na bonito. nossa secretaria. E só que o piano não vai para orquestra, né? Só É. eventualmente. Exatamente. Mas de toda forma a orquestra é muito boa. Mas a orquestra tá ficando linda, foi maravilhoso. Então foi um dos mais projetos, porque a gente fala muito de saúde, Sim. saúde, né? E tem que ter esses respiros Claro também, que tem. Com porque certeza. tá ficando tudo muito bonito. Não, vida, cultura, está tudo Exatamente. relacionado à saúde. É. A Exatamente. cultura está relacionada à saúde, tudo Exatamente. diretamente ligado. Obrigado, viu, querida Eu que amiga? agradeço, muito Já é obrigada. minha amiga, doutora. E eu trouxe um Douglas. recado do Edson para você. Grande prefeitão. O trabalho por Boituva não Não para. para. Ah, é assim que ele fala? É o slogan? É o slogan. Edson Marcusso. Você precisa me mandar escrito isso aí. Eu já roubei uma frase sua, eu vou roubar uma do Edson. Juntos construindo oportunidades. Juntos Edson Marcusso. Caio, obrigado. Eu viu? que agradeço. Olha, Obrigada, Caio. doutora Ana, qual é o nome completo seu, Ana? Ana Paula Sampaio Moura. Ana Paula Sampaio. Douglas Oliveira. Oliveira, estiver aqui o secretário de Comunicação de Boituva, a secretária de Saúde e vice-prefeita de Boituva, e eu tive o privilégio com o Caio Rossini de falar dessa cidade encantadora que eu curto muito, a cidade de Boituva, com balonismo, com paraquedismo e muita coisa a mais. Tchau, gente, abraço. Obrigada.
Águia da Castelo, cidade da fé, do trabalho e da hospitalidade, está alçando voos cada vez mais altos. Boituva está em um ritmo de desenvolvimento acelerado, fruto de diversos investimentos inéditos aplicados em todas as áreas. 10 milhões de reais investidos para a construção da UPA 24 horas, mais de 18 milhões de reais em obras de recapeamento, 14 milhões para a retomada das obras do Fórum, quase 4 milhões para a finalização da Escola do Jardim Paraíso. Poupa Tempo, Casa da Mulher, Casa da Juventude e Espaço Saúde. Instalação da ETEC. Nossas estradas estão mais seguras após os 68 milhões de reais para a recuperação da Boituva-Iperó, Boituva-Cerquilho, BTV 030 e SP 129. A frota também foi totalmente renovada em um investimento de quase 11 milhões de reais para a aquisição de 16 novos equipamentos. No total, são mais de 200 milhões de reais investidos em 90 obras. Retomada de eventos tradicionais e grande incentivo à cultura, esportes, indústria, comércio e turismo, pois esta terra abraça e acolhe a todas as histórias, sotaques, origens e tradições. Parabéns, capital nacional do paraquedismo e do balonismo turístico. É ótimo teu filho ser